Olá, criança, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a crônica, comunicação, certo? Então, primeiro passo, vocês vão abrir o livro na página 42, vão fazer a releitura da crônica que está nas páginas 42 e 43. Então, voltem, revise tudo, todo o diálogo entre o comprador e o vendedor, toda a problemática que surgiu na questão do vendedor chegar, entrar na loja e esquecer o nome do produto que queria comprar, e todo o enredo, todo o desenvolvimento do enredo no qual eles passaram até chegar a descobrir qual objeto o comprador queria, certo? Então não esqueçam, vocês vão fazer a releitura da crônica, da página 42 e 43, e irão realizar as atividades das páginas 46 e 47, certo? Então vou apresentar a atividade, mas vocês não podem deixar de fazer a releitura do texto. Pronto. Então vocês irão responder as questões a partir da questão 10, que está na página 46 do livro. Questão 10. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que. Então vejam só, vocês vão ver quais dessas perguntas aqui foi que o vendedor fez para o comprador lá no texto. Ele pediu para o comprador, ele disse desista, aponte na prateleira, mostre com as mãos ou desenhe. Ou seja, qual foi o pedido do vendedor para o comprador? Desses quatro aqui, vocês vão marcar o X. Ele pediu só um desses aí. 11ª questão. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. Então, gente, o vendedor fez várias perguntas lá na crônica. Vocês vão escolher no mínimo uma ou duas, certo? Então é só voltar ao texto, localizar essa informação porque ela está no texto, assim como a da questão anterior, e escrever. Questão 12. 12ª questão. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Certo? Então, como vocês não vão estar na sala de aula, vocês vão apenas responder sim ou não. É a opinião de vocês. Vocês vão reler o texto, lógico, e vão dar a opinião de vocês. Pronto, agora vamos para a linguagem e construção do texto. Vejam só. Ao responder as questões da seção compreensão do texto, que foi o que vocês fizeram quando concluírem aí a 12ª questão, você viu que há vários elementos na crônica. Vamos lembrar. Então, a crônica ela é uma narrativa. Quem participa da crônica? Os personagens. O que acontece? O que acontece em uma crônica são as ações e o enredo, certo? Onde acontece? O espaço. Que nós vimos aí que a nossa crônica aconteceu em uma loja. Quem conta a história é o narrador, quem conta a crônica é o narrador. Quando a ação acontece? Então, esta ação aconteceu aí na circunstância de uma conversa, certo? Então, vamos lá. A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. Então, toda narrativa tem, eu costumo falar para vocês, começo, meio e fim. Mas agora vocês vão perceber que essas partes elas são bem mais detalhadas, certo? A sequência dessas partes forma o enredo, certo? Então, é a situação inicial. Vocês vão trabalhar agora, tentar identificar qual foi a situação inicial da crônica, qual foi a complicação ou o desequilíbrio, certo? Qual foi a complicação, ou seja, qual foi o problema que surgiu. Depois, o clímax, ou seja, o momento de maior tensão. O problema foi, lógico, foi o comprador não saber o que queria comprar, mas qual foi o momento de maior tensão no diálogo entre o vendedor e o comprador? E o desfecho final, eles conseguiram ou não conseguiram identificar que objeto o comprador queria, certo? Então, veja, agora vocês vão trabalhar com essas situações aqui, tentar identificar onde, gente, lá no texto, qual foi a situação inicial, qual foi a complicação, qual foi o clímax e qual foi o desfecho final.
Vamos aos questionamentos aqui da página 47, que vocês vão ver que tem tudo o que eu falei agora. Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. Qual foi a situação inicial? Letra A. Situação inicial. Duas pessoas se encontram na rua, um comprador entra em uma loja ou um vendedor discute com o comprador. Então, marque a alternativa correta aí que indica a situação inicial da crônica. A complicação foi o quê? B. O comprador quer comprar algo que a loja não tem. Então, esse foi o problema, gente, a complicação. Ou o vendedor, veja, o vendedor, deixa eu pegar aqui uma setazinha para vocês verem onde é que eu estou lendo. Letra B, primeiro, o comprador quer comprar algo que a loja não tem. Esse foi o problema, a problemática, a complicação. O vendedor não dá atenção ao comprador, a complicação foi essa. Ou o comprador não consegue comunicar o que quer comprar, certo? Então, vocês vão marcar uma. C. O clímax foi qual aqui? O vendedor perde a paciência. Vocês vão analisar lá se o vendedor perdeu a paciência com o comprador. O comprador quer chamar o gerente. Vejam se teve essa parte no qual o comprador perdeu a paciência e quis chamar o gerente. Ou o comprador não sabe desenhar. Então, qual foi o clímax, o ponto de mais tensão na conversa entre os dois? Certo? E o desfecho final, gente, foi o quê? O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando, ou o comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor, leia o texto para ver se o comprador lembrou, certo? Ou o comprador e o vendedor não se entendem. Então, qual foi o desfecho final dessa crônica, certo? Vocês vão responder todas essas questões que eu apresentei para vocês e enviar as respostas, certo? Espero que vocês consigam responder essa atividade sem nenhum problema e bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.